Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos encerrar os estudos aí no livro de Joel, terminando aqui com o capítulo 3, Juízo sobre as nações e uma promessa de restauração de Israel e de toda a terra maravilhosa. Tudo bem? Lembrando você que esse aqui é um resumo em vídeo e o áudio com o estudo completo aparece no card aqui em cima e você vai poder aproveitar melhor desse estudo. Então, capítulo 3 de Joel é juízo contra as nações. Capítulos 1 e 2 vimos juízo contra Israel, tá? Contra o povo de Deus. E agora o juízo é contra as nações. Muito bem. Vamos ler os versículos 1 e 2 e começar aí a desenvolver aí esse estudo. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém. Congregarei todas as nações e farei descer ao vale do Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem espalharam entre as nações e repartiram a terra. Então Deus promete congregar, juntar todas as nações no vale de Josafá e ali entrar em juízo contra elas, por elas terem espalhado o povo de Israel, o povo de Deus, entre as nações, tá? Se você quiser saber bem direitinho o que é o Vale de Josafá, olha o card aqui, eu já fiz o estudo para que não fique nenhuma dúvida sobre esse Vale de Josafá. Mas o Vale de Josafá, alguns chamam de Vale de Meguido, outros de Vale de Jezreel, e dão localização geográfica. Mas para mim não, eu acredito que é um local, tá? Não vou apontar a localização geográfica, mas é um local que Deus vai reunir as nações para batalhar contra elas. É a batalha do Armagedon. E ali Deus vai julgar e vai destruir todas as nações ímpias, os exércitos dessas nações ímpias, e será a grande vitória do povo de Deus, tá? É a batalha final, é a batalha do Armagedon. E como nós vemos aqui, Vale de Josafá, isso significa que Deus vai batalhar sozinho, que ele vai lutar sozinho, que ele não precisará do apoio, do auxílio de ninguém. Deus sozinho batalhará e vencerá essa guerra. E nós estaremos lá, já ressuscitados, com corpos transformados, assistindo a grande vitória de Deus sobre o mal. E ali ele estabelecerá seu reino eternamente e nunca mais os homens reinarão e farão as suas maldades sobre essa terra, tá bom? Então, por que Deus vai julgar? Aqui, nos versículos 3 e no versículo 5 a gente vai ler, Deus dá aí a descrição dos pecados das nações, tá? No áudio vai estar bem mais explicado, mas aqui vamos ler o 3 e o 5, olha lá. E lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beber. Distribuíram o povo de Israel, tá? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler fez isso muito bem, entre outros impérios, tá? E diz que deram um menino em troca de uma meretriz e venderam uma menina por vinho. Não valorizaram o povo de Deus, o povo de Israel, fizeram um pouco caso dele, trocaram eles até por vinho, tá? Espalharam entre as nações. Versículo 5. Visto como levaste minha prata e meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas puseste em vosso templo. Saquearam o templo de Deus no ano 70, General Tito com os romanos, saquearam, roubaram os utensílios sagrados da casa de Deus. Tudo isso são os pecados das nações. Lutar sempre contra o povo de Deus, querer sempre destruir o povo de Deus, roubar as coisas que pertencem a Deus, zombar das coisas de Deus, tá? Profanar as coisas sagradas. Todos esses são os pecados das nações que serão julgados nesse grande dia, tá? E é uma promessa que o capítulo 3 de severo juízo pesado sobre essas nações impenitentes, tá? Versículos 11 e 12 fazem uma descrição aí dessa promessa de juízo severo contra as nações ímpias. Vamos ver aqui, ó. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregarei-vos. O Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem os gentios e subam do vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Então nós vemos que essa profecia de Joel é profecia para os últimos tempos, tá? Não houve e não haverá mais tão grande destruição
aí nesse tempo, tá? Não houve e não haverá tão grande batalha, e Deus destruirá sozinho, tá? Sem a ajuda de ninguém. Ele destruirá as nações ímpias. E assim como foi o acontecido da guerra lá no Vale de Josafá, em que o povo de Deus simplesmente louvou e viu a grande vitória de Deus sobre os inimigos, assim será também no final da grande tribulação, tá? E essa batalha, né, entre muitos textos que ela é descrita na Bíblia, onde ela fica bem clara e evidente, é Apocalipse 19, versículos 11 a 16, tá? Eu já fiz um vídeo descrevendo isso, a grande vitória de Cristo, tá? Lutando e batalhando sozinho, destruindo todos os exércitos do anticristo e do falso profeta. Vamos ver a animação aí. Vamos ver como será a ocasião da volta de Cristo. Olha aqui, ó, versículos 11 a 15. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro e montado em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar de vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Olha, cheguei a ficar arrepiado de tamanha descrição. E qual é a primeira ação de Cristo durante seu retorno no cavalo branco, majestoso e maravilhoso? A primeira coisa que ele vai fazer é aquilo que nós vimos na estátua de Daniel, que é aquela pedra que atinge aquela estátua que representava os governos humanos. Ele vai destruir o governo humano. O governo humano que estará vigente nessa época será o governo do anticristo, certo? Vamos lá. Apocalipse 19, 19 a 21. Jesus destrói completamente o último governo humano da Terra. Vamos lá. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo branco e contra o seu exército. Olha que audácia! Viram Cristo vindo de uma forma majestosa e gloriosa e ainda tem coragem de querer guerrear contra ele. É muita audácia, não é? Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que havia realizado sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. O anticristo e o falso profeta que enganarão durante 7 anos de governo do anticristo, eles serão lançados vivos no lago que arde com enxofre. Esse é o castigo desse último império. Esse também será terrível castigo dos ímpios, daqueles que não se rendem a Cristo e ao Evangelho. Tá? Tome sua decisão. Vamos lá, versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Essa é conhecida como a Batalha do Armagedon. São vários e vários exércitos que marcharão contra Jerusalém para destruí-la. Mas nosso Senhor Jesus Cristo os destruirá. Serão mortos com a espada que saía da sua boca. Muito bem. E aí foi mostrado, né, nessa animação, o grande poder de Deus. Um poder ilimitado. Deus é onipotente. Ele é o Todo-Poderoso, tá? E aqui no versículo 14 e 15 nós vamos ver que casa perfeitamente com Apocalipse 19, tá? O poder ilimitado de Deus. Vamos ler aqui, ó. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Deus é poderoso não somente contra os exércitos, mas ele tem o poder cósmico, ele tem o poder de controlar toda a galáxia, o universo. Deus tem o poder sobre toda a criação.
Nós vamos ver aqui que o poder dele não é só de batalha, mas também os sinais aparecerão nos céus. A lua não dando seu brilho, o sol não dando seu brilho. Então o homem vai perceber que o poder de Deus é ilimitado, é muito além. Pena que vão descobrir de uma forma terrível, tá? E sempre quando o assunto leva a nós ao final dos tempos, ao grande dia, o grande juízo, sempre essa expressão aparece. O sol escurecerá, a lua não dará seu brilho. Quer dizer, o abalo cósmico que Deus vai causar em toda a natureza, em toda a criação, para que o homem entenda de uma vez por todas que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que é Ele que tem o poder e o controle sobre tudo, tá? E essa expressão que nós vimos aqui em 14 e 15 de Joel 3, ela aparece lá em Apocalipse 6, 12 a 14. Uma descrição incrível, tá? Da vinda de Cristo. Não será somente uma vinda aí conforme um exército. É uma volta de Cristo também gloriosa, em que toda a criação vai ser abalada, toda a criação vai tremer, toda a terra, o universo, as estrelas, o sol, a lua, anunciando a chegada do Todo-Poderoso, que vem, aqui como Joel 3 descreve, para julgar e para destruir a impiedade desse mundo. Vamos ver aqui Apocalipse 6, 12 a 14. Olha que descrição incrível da volta de Cristo. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. É uma volta incrível, é o abalo cósmico, entende? Ninguém vai ficar desconfiado se é Cristo que está voltando ou não. Todos perceberão que somente o Criador vai ter poder para fazer tão grandes sinais. E terão certeza, por isso que a Bíblia diz, todo olho verá. Terão certeza que aquele montado no cavalo branco, que nós vimos ali, é Cristo. E que ele vem agora para julgar. E ele vem agora para destruir todo o mal, tá? Tem um ditado popular que diz aí, um ditado errado e mentiroso, que quando se Cristo voltasse hoje, eles matariam ele de novo, tá? Ou que se Cristo voltasse hoje, seria mais rejeitado e mais negado do que foi. Mas na verdade, na volta de Cristo, no dia da decisão, no vale de Josafá, ele vai voltar com um poder tão grande glória, que olha o que vai acontecer com os homens. Apocalipse 16, Apocalipse 6, versículo 16. Olha aqui, ó. Os moradores da terra, vendo a volta de Cristo, olha como que eles ficam. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Escondam-nos da ira daquele que está montado no cavalo branco, daquele que se chama fiel e verdadeiro, daquele que tem uma espada afiada, porque agora nós estamos perdidos. E eles pedem que os rochedos, que as montanhas caiam sobre eles. Estão completamente apavorados com a grande ira daquele grande dia. Essa é a mensagem de Joel. Toda a mensagem do livro é o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor. E aqui o homem sente pesadamente a ira de Deus. Por isso que hoje nós pregamos o Evangelho e pedimos o arrependimento. Porque naquele grande dia os homens não terão mais essa chance e estarão tremendo de medo, sabendo que chegou o grande dia do seu juízo. Mas para o povo de Deus, para Israel e também para a igreja que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, existe uma promessa linda de restauração. Nesse dia do Vale de Jezreel vai ser uma grande matança e destruição em toda a terra. Mas a promessa é de restauração, a promessa é de novos céus e novas terras para os crentes fiéis em Cristo e para os israelitas fiéis. Versículos 18, e depois vamos ler o 20 e 21 de Joel 3, veremos como será maravilhoso para aqueles que são fiéis a Deus. Versículo 18, e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. Podemos comparar muito bem
com a nova Jerusalém que desce do céu, a nossa nova morada, tá? Versículo 20 e 21. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. E Cristo renovará toda a terra, fará novos céus, nova terra, uma terra perfeita. Como diz aqui, os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite e mel. Uma terra maravilhosa, uma terra linda, uma terra produtiva e com os exércitos do mal, os ímpios e toda a maldade desse mundo destruída aos pés de Jesus, e nós viveremos com ele eternamente. Obrigado.